Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde, desculpa aí mais uns minutinhos de atraso. A gente tinha uma live marcada para agora 11 horas e aí por conta do pronunciamento do ministro Sérgio Moro a gente acabou adiando um pouquinho, deixando ela para começar um pouquinho mais tarde, para que todos aí pudessem, né, assistir a coletiva. E aí agora a gente pode começar já. O meu convidado de hoje aqui é o Rafa Coca, da Spark, já está aqui. A gente vai falar sobre influenciadores digitais. Então eu vou convidar o Coca para se conectar aqui. Aqui. E a gente já vai, enviado com sucesso, a gente já vai começar a bater esse papo. Então, vocês estão acompanhando as lives aí, a gente está tendo lives diárias aqui no perfil da Experiência. Eu sou o Guilherme Alf, um dos speakers da Experiência, junto com os meus parceiros Gustavo Reis e também com o Bruno Romano. A gente está recebendo vários convidados de vários assuntos. E é legal lembrar vocês que essas lives vão estar disponíveis lá no YouTube da Experiência. Então vocês podem lá entrar em youtube.com/experiência, sempre lembrando que não é inexperiência, não é experiência, é experiência, certo? Tô só aguardando o Coca aceitar aqui o meu convite e a gente já vai começar esse papo. Deixa eu mandar de novo para ele aqui, enviar, enviado com sucesso. Coca, só tem que clicar em aceitar e a gente já começa esse bate-papo de hoje. A gente vai falar sobre o mercado de influenciadores. Esse é mais um mercado, ó. Agora chegou para mim. Vamos ver se vai. Acho que agora vai dar certo. Estou fazendo em pé aqui porque eu vim para um lugar que estava a internet melhor. Rafael E Coca, aí, ídolo, que prazer estar falando contigo. Tudo bem, cara? tudo certo? Aí, tão baqueado ainda, né? Quase que a gente competiu com a live das lives. A live das lives. Você está me ouvindo bem? Tá tudo certo aqui com Super bem, super parte bem. técnica? Conexão, parte técnica tá ótima. Cara, acho que a gente tem um montão de coisa para conversar, inclusive um monte de incerteza a partir do que aconteceu agora há pouco, essa saída do Sérgio Moro do governo e tal, no meio dessa crise toda. Mas vamos começar do começo, assim. Vamos começar do começo, a gente vai colocando esse assunto aos poucos aqui. É bem legal que tu te apresentasse, falasse um pouco de ti, da tua carreira e também do teu trabalho na Spark. Legal. Bom, eu sou publicitário de formação. Eu trabalhei, no começo da minha carreira, eu trabalhei em anunciante. Eu comecei trabalhando na área de marketing da Danone. Depois de um tempo, eu migrei para a agência, porque eu via que o que me chamava atenção mesmo era o trabalho, no lado mais publicitário, mas me deu uma boa base começar a carreira em cliente. Eu acabei indo para a agência que atendia a Danone, a Young Rubicam, e eu permaneci lá por 8 anos. Não é muito comum, né, no mercado publicitário, longos períodos na Sim. mesma agência. E eu fiquei 8 anos lá. Eu entrei na área de planejamento, comecei assistente, saí de lá como diretor. Dentro do Grupo Young, eu trabalhei em diferentes situações com clientes de varejo, clientes de bens de consumo, a área de novos negócios, a área digital. E aí, em determinado momento da minha carreira, eu tinha a intenção de trabalhar com marketing esportivo. Eu fiz a migração, fui trabalhar na Nine, que era uma empresa do grupo WPP, o mesmo grupo da Uhum. Young e Rubicam. Fiquei na Nine por mais, acho que 2 anos, onde eu, de fato, eu ampliei o meu conhecimento sobre gestão de negócios. Eu saí do planejamento lá e trabalhei com a área de gestão de carreiras, com alguns grandes atletas e artistas. E foi naquele contexto, isso era em 2013, 14, que a gente percebeu que marketing de influência, que ainda nem tinha esse nome e essa publicidade, né, para muitos, ele estava surgindo, porque as marcas passavam a buscar contratos mais pontuais com personalidades, nativos digitais, que estavam fazendo das redes sociais um veículo de comunicação. E aí a gente viu nisso uma oportunidade de montar uma empresa, estruturar a Spark, para atender a essa demanda de mercado dos anunciantes buscando construir conteúdo com pessoas, onde essas pessoas Sim. eram os veículos de comunicação. Então, disso aí vão 5 anos. Somos eu e mais 2 sócios, o Rafael Pinho, que é o parceiro de batalha aí do dia a dia, também publicitário, que estava junto lá na Nine, e cada um de nós tínhamos uma diretoria, e a gente, de forma faseada, saiu para empreender, para tocar Spark, junto do Marcos Boas, que é um empresário já de longa história aí, empreendendo. Era um dos sócios da Nine, que veio com a gente nessa empreitada.
E muita coisa vem mudando nesses 5 anos. É uma disciplina efervescente, que está caminhando muito rápido. De fato, as redes sociais, elas trouxeram um novo contexto e disso possibilitou essa pulverização de veículos de comunicação, como a gente chama, os influenciadores, sejam nativos digitais, sejam as grandes celebridades que também falam nas redes sociais. Aí tem um ponto legal que eu queria te ouvir um pouquinho, que muita gente diz que os influenciadores, eles são uma nova mídia, né? E aí acho que essa é uma das duas que pode ter. Você acha que eles vieram para substituir as mídias que começavam a ficar ultrapassadas e algo assim? Ou tu acha que os influenciadores, eles são uma nova categoria que não necessariamente substitui, mas sim dá uma outra opção? Eu acho que não substitui. Isso falava-se muito no mercado publicitário, quando também o digital começou a ganhar força e vinham com esse discurso de que o digital vai roubar dinheiro da TV. A crença que eu tenho é que é mais uma disciplina de comunicação. É claro que quanto mais disciplinas você tem, a tendência é que o bolo de investimento, ele começa a ficar diversificado. Então, você vai ter Sim. que roubar de alguém, você vai ter que tirar de um tipo de meio que você colocava dinheiro antes para colocar nesses outros. E aí, fatalmente, o que a gente vê em estudos até benchmark internacional é que o digital ele tirou muito dinheiro, sim, dos meios offline. Sim. Nos Estados Unidos, no Reino Unido, o digital já tem a maior percentual de investimento do que os meios tradicionais, vamos chamar aí, televisão, rádio, revista. Então, eu não vejo... Mas talvez... desculpa, só um parênteses. Mas talvez muito porque eles estão também... Não eles só tomaram o dinheiro, eles tomaram o espaço, né? Eles também tomaram o espaço, não só na questão do anúncio, mas eles estão cumprindo uma função, e aí o anúncio acaba sendo uma consequência, né? Isso é reflexo do comportamento de consumo das pessoas. Então, as revistas não perderam circulação porque os influenciadores chegaram, é porque criou-se um contexto em que as pessoas estão consumindo mais conteúdo de forma digital, sem ser a forma física. Eu acho que acreditar especificamente que os influenciadores foram os veículos que estão substituindo, entrar não vai substituir, não, eu acho que é uma consequência. A forma que a gente enxerga e coloca muito é que assim, a rede social, ela impulsionou as vozes. Então, dentro das redes sociais, Sim. muita gente que produz bom conteúdo, que tem essa capacidade de se comunicar, de produzir conteúdo, encontrou uma maneira de criar o seu canal, a sua audiência. Acho que a gente está vendo agora esse movimento das lives aí no YouTube. Primeiro começou um movimento das lives acontecerem no YouTube, agora os veículos tradicionais estão puxando isso. Então você vê aí Rede Globo, Rede Record, abrindo o sinal, Multishow, abrindo o sinal para a live que ela está sendo hospedada no YouTube. A live que Sim. existe sem a necessidade dos meios tradicionais. Da mesma maneira que aí eles começaram a fazer live sem necessariamente ver as regras de publicidade do meio. Então, tinha gente vendendo publicidade no meio da live de uma maneira que não pode, tinha gente infringindo regras do CONAR. Então, o mercado está se formatando. A internet não é terra de ninguém, né? Não dá para achar que tudo pode ali, né? Exatamente. Isso, por exemplo, é algo que a gente bate muito na Spark como conceito, que os influenciadores, eles quase que às vezes eles são reféns do talento deles, né? Ele começou um dia o Whindersson começou lá na casa dele fazendo vídeos no quarto e de repente ele virou, não de repente, mas com muito trabalho, etc. Mas ele se viu um dos maiores canais de YouTube do mundo, do Brasil. Sim. E o cara não estava preparado para saber como lidar falar com crianças, saber as regras de CONAR, regras de YouTube, publicidade infantil, como é que ele fala de uma marca de um jeito correto, se ele precisa de um alvará para fazer um tipo de publicidade. Então, tudo isso é um conhecimento que a gente coloca que tem que ser aplicado quando trabalha com marketing de influência e que a gente está no dia a dia na empresa. Legal, cara. Bom, eu tô conversando aqui, galera, com o Rafael, com o Rafael Coca e eu queria Tô vendo um monte de gente prestigiar aqui. Um Um monte de amigo prestigiando.
Família grande, família grande. Queria dizer para vocês, se vocês tiverem perguntas para o Coca, pode mandar aqui. Aqui embaixo tem uma cartinha com um ponto de interrogação. Manda as perguntas por ali, que daí fica um pouco mais fácil da gente ir trazendo as perguntas. Aqui eu vou pegar uma do Peterson aqui, botar uma pergunta no meio e depois eu já trago mais algumas coisas que eu queria que você falasse, que vocês poderiam falar um pouco sobre direitos autorais. Acho que cola muito com a frase que a gente falou agora um pouquinho, né? A internet não é terra de ninguém, né? Não dá para achar que pode tudo. Quando a gente fala de direitos autorais, tem vários aspectos, né, sobre os quais a gente pode discorrer. Eu vou te falar um exemplo que já aconteceu com a gente, que é uma marca que queria usar aquele influenciador, mas e cantando a letra de uma música e não sabia que tem direitos autorais ligados à letra da música, que às vezes não é o artista que canta ela, que interpreta ela, o cantor, está ligado à editora que detém os direitos sobre a música. Sim. Ou que você usar a voz de um cantor com uma publicidade tem uma relação daquele cantor com a gravadora. Então tem muitos aspectos. Eu acho que a gente pode falar, por exemplo, quando os influenciadores, eu falo às vezes a proatividade, ela não é bem-vinda. Então aquele influenciador que acha que para ficar mais legal o vídeo dele para determinada marca, ele vai pôr uma música. E eu já tive situação em que o influenciador propôs, e a gente conseguiu barrar isso antes, porque tudo é aprovado anteriormente, música dos Beatles. Eu falei, cara, você tem ideia assim, de quanto custa os direitos autorais para eu fazer uma publicidade usando Beatles? E isso, às vezes, não é de conhecimento de todos. Quando a gente está criando campanhas com influenciadores, elas são campanhas publicitárias. Campanhas publicitárias devem seguir as mesmas regras quando eu coloco um comercial na televisão. Então, outras situações de direito autoral, vamos colocar. O influenciador fazer uma publicidade no canal dele é diferente de eu usar o influenciador para fazer essa publicidade no meu canal como marca, porque eu estou usando a imagem dele. Acho que quais outros aspectos a gente pode falar? Tem muita coisa sobre isso. Falando de alvará, é uma determinação que quando crianças participam trabalham, né? Quando uma criança trabalha, e vamos entender que fazer uma publicidade é um trabalho, você precisa de um alvará. Você precisa que um juiz dê a permissão para aquela criança gravar o videozinho, para aquela criança ir no evento da sua marca. Então, isso não é um direito autoral, mas é uma situação jurídica para se atentar. Acho que é isso. Aí, se o Peterson tiver alguma dúvida mais específica, a gente pode falar para não entrar muito no juridiquês. Legal. Eu queria que tu falasse um pouco agora sobre, além dessa parte do direito autoral, além de poder se estruturar, como que você está vendo a profissionalização desse mercado? Eu sei que vocês na Spark fazem um trabalho já há 5 anos, são super profissionais e tal. Do lado dos influenciadores, estão se profissionalizando? Não estão? Outras agências? Teu olhar sobre como está esse mercado como um todo? Sim, não, tá muito profissionalizado. Tá claro que, como todo mercado, você tem diferentes níveis de profissionalização, de maturação. Mas a gente vem aí de um histórico que tinham influenciadores que perguntavam, mas eu preciso dar nota fiscal para esse job? Sim, você precisa, amigo. Tem toda uma indústria girando aqui, mas eram situações comuns. Hoje a gente vê aí diversos influenciadores que o ganha-pão deles é a produção de conteúdo, é a monetização do seu conteúdo, e eles, inclusive, são empresas, algumas micro, outras empresas bem consolidadas, geram empregos, pagam impostos, tem toda uma estrutura formatada para que ele seja, de fato, um profissional da comunicação. Então, sim, a gente vê que o mercado está muito maduro do lado dos influenciadores, do lado das marcas. É uma disciplina que não é mais uma legalzice no plano de comunicação. Acho que essa situação que a gente vive hoje aí de pandemia e de um aumento do consumo do digital também está impulsionando para que marcas sigam para o caminho do digital, e dentro do digital o uso de influenciadores é um dos recursos. Tem um lance que eu acho que vocês já vêm fazendo há bastante tempo com os influenciadores, que é um pouco mais olhando. Se a gente olhar historicamente para a publicidade, a gente vai ver filmes com verbas gigantescas, com mídia gigantesca, com planos de mídia, né, super carregados e tal. Acho que isso era uma maneira de fazer publicidade lá atrás. Acho que o trabalho com os influenciadores, ele veio trazendo uma coisa mais real, e mais do que mais real, uma coisa com melhor custo-benefício, né? Mostrando que, cara, às vezes um vídeo de 30 segundos, que também tem que ser bem feito em casa, mas com um custo muito menor, vai possibilita te dar um outro resultado, né?
Tu acha que o trabalho com influenciadores de estudo, ele é um melhor custo-benefício do que a publicidade um pouco mais antiga? E eu não estou nem criticando a publicidade mais antiga, tá? Eu acho que era um outro momento, né? Eu acho que a gente está vivendo. Mas tu acha que está tendo um melhor custo-benefício das verbas agora? Ah, sem dúvida. Até a gente usa em uma apresentação nossa um chat que mostra o que é a produção de um filme publicitário e é aquele cenário, estúdio, câmera externa, enfim, tem um custo de produção elevado e tem o seu valor para isso. E a produção de um influenciador, que muitas vezes é a câmera, né? Sim. O tripé, a câmera e a produção. Então, até isso é um dos pontos nessa pandemia, que no momento em que a gente tem essa dificuldade de locomoção, enfim, todas as restrições, os influenciadores são comunicadores que estão prontos para produzir conteúdo em casa. Então, sim, tem um custo-benefício atrelado aos influenciadores. Quase que você tem, às vezes, a bonificação da produção, porque no valor que o influenciador cobra de um conteúdo já está lá o gasto, o investimento que ele tem em Sim. câmera, em iluminação, etc. E quando a gente fala de mercado publicitário, eu acho que sim, o Brasil ele tem um histórico de produções grandiosas, de um investimento em produção alto. Não obstante, o Brasil está no pódio aí, junto com os Estados Unidos e Reino Unido, em muitos festivais, como uma potência criativa, ligado à capacidade de produção desses filmes. Mas a gente tem visto agora também, por conta da Covid, da pandemia, as marcas estão colocando filme no ar que está sendo feito com vídeos que os consumidores estão mandando, o cartelado, o uso de banco de imagens. Então, eu acho que as marcas, as agências também vão passar por um questionamento quando a gente voltar para a vida aí mais ao normal, cara, e aí? Deu resultado aquele filme que a gente fez com talvez 1/10 da verba que eu investiria em outros momentos? Não estou dizendo que não tenha que ter os filmes bem produzidos, que eles não vão Claro. continuar com grandes produções, porque eu acho que não vai ser um ou outro, acho que vai começar a ser um e outro. Tem situações Sim. em que realmente eu não preciso mais investir tanto dinheiro em produção, e tem situações em que faz sentido e vai continuar, mas no mínimo vai pôr aí uma dúvida para os decisores. A gente tá vendo, cara, a gente tá vendo canais, assim, vamos pegar canais de esporte, por exemplo, né? Você tem aí uma ligação com o esporte muito grande. A gente vendo canais de esportes fazendo programas de casa com uma qualidade, com um som mais ou menos e tal, mas entregando, né? Acho que a pandemia está nos trazendo diversas lições, acho que uma delas é que o feito, muitas vezes, ele é a única opção, né? Agora, se for perfeito, não vai ter. Então, o feito é importante. Tem uma pergunta aqui na caixa, vamos pegar ela aqui, e é legal que a gente pode botar a pergunta na tela. Ó. Vamos lá. O influenciador que não tem agência dando suporte, consegue pegar as informações de publicidade aonde? Pesquisando. O Conar tem site na internet, a BAP, eu acho que tem. Hoje, toda a informação está disponível. Eu acho que basta ele entender que ele precisa daquela informação e correr atrás. Enfim, todas essas questões do YouTube agora com as lives estão disponibilizando quais são as regras. Então, acho que ele tem. Acho que é importante assim. O que a gente fala? Que a Spark, que é uma empresa que ajuda nessa mediação entre marcas e influenciadores, nós temos sim um conhecimento em que a gente entrega para as partes. É importante sim que o influenciador ele saiba das regras que impactam o seu negócio. Mas eu tive uma reunião no Conar há um tempo em que o Conar tinha essa dúvida: como é que eu consigo regulamentar os recebidos? Como é que eu vou avisar um influenciador que recebeu o ovo de Páscoa, que a marca X mandou na Páscoa para ele, que quando ele divulgar isso para os seguidores dele, ele tem que fazer o disclaimer, tem que colocar lá o beba com moderação se é alcoólico, ou criança peça para a mamãe, e por aí vai. E um dos pontos que eu coloquei foi: a marca, mais do que ninguém, sabe quais são as regras que impactam o seu business. Então, as marcas também têm um papel nisso. Uma marca de cerveja, de bebida alcoólica, quando contrata um influenciador, um cantor, um artista, etc., ainda que esse artista, esse influenciador não tenha conhecimento das regras, cabe a ela informá-lo. Cabe a ela garantir que aquela publicidade pela qual ela está pagando,
ela tenha tenha todo o contexto jurídico respaldado. Então, eu acho que os influenciadores eles podem sim buscar as informações, tem hoje muita literatura e conteúdo disponível, mas eu reforço aqui que eu acredito que isso também é uma responsabilidade das marcas, que é da onde Legal. partiu, é da onde partiu Sim. a demanda. Então, ela tem Sim. condições de já ter essa demanda com embasamento para toda a cadeia que vai estar envolvida. Legal, gente. Eu estou batendo um papo aqui com o Rafael Coca, da Spark. E seguinte, a gente vai sim falar sobre as lives, sobre influenciadores na pandemia, mas esse assunto, como ele é o mais quente, a gente vai deixar um pouquinho mais para vocês não irem embora, entendeu? Eu tenho táticas para segurar a audiência aqui no perfil da experiência. E live é audiência real time, né? A audiência, o Ibope real time aqui. Eu tenho, nesse ponto aqui vem me dando o Ibope, nesse aqui vai me dando as perguntas, aqui é muita estrutura. Cara, deixa eu te fazer uma outra pergunta que é do lado dos influenciadores, dos creators, né? Tem muita gente que está vivendo disso, né? E isso hoje acho que pode ser considerado uma profissão e tal. Se a gente voltar um pouquinho, cara, era até pejorativo, né? Que chamavam de as blogueiras, depois os youtubers. Teve muito tempo que isso foi pejorativo, assim. Mas eu acho que isso já é uma folha que está passada, né? A gente vem vendo cada vez mais e tal. Mas por onde começar, assim? O que o cara precisa para ser um bom creator, para ser um bom influenciador? Eu sei que número de seguidores é e esse é o mais lógico, né? Mas o que mais que precisa aí? Mas número de seguidores é consequência. Eu acho que isso que é importante. Um influenciador... Não existe fórmula, mas se a gente tiver que fazer um olhar retroativo de o que levou creators a se tornarem grandes influenciadores, é a sua narrativa. Então, a capacidade que ele tem de falar sobre determinado assunto e a consistência. O influenciador que existe da autopauta, que a gente chama, que é o cara que acorda e fala, acordei, meditei, comi tal coisa. A pauta dele é a vida dele. Então, se ele tem uma vida ou interessante ou minimamente pensada para ser interessante, essa é a pauta dele. Ele tendo consistência, ele pode atrair um público. Vamos falar do Átila, por exemplo, Átila Yamarino, que ele tem o canal Nerdologia, e agora com essa situação da Covid, ele despontou porque ele é um formador de opinião. Praticamente a Pugliese do Covid-19. Exato. Então dizer que ele influenciar é uma consequência dele ser um especialista no assunto, e ele tem hoje um canal onde ele pode expor esse assunto. No passado ele dependeria é o que a gente brinca, no passado crise só era crise quando o Fantástico anunciava no domingo. Então se você fez uma coisa errada, né, uma merda na segunda-feira, você tem a semana inteira para pensar a tua estratégia de gestão de crise. Quando a gente fala de artistas. Hoje não. Você fez a merda, daqui 10 minutos está no Twitter, já tem foto, tem bastidor, tem comentário. Porque o poder de comunicação ele está muito mais pulverizado. Ele não é mais detido só por aqueles veículos. Acho que você que trabalhou muito também com gestão de imagem, trabalha, né? O que a gente falava hoje, a hora que o artista ele precisa se expressar, ele abre o Instagram dele aqui, ele faz uma live e o que ele tem para falar sobre o assunto não tem mais, abre aspas, fecha aspas dele. Você não passa mais por uma edição do que é interessante do ponto de vista que aquele veículo quer dar para aquela declaração. Então, eu acho que isso é uma... né, amarrando aí, acho que quando a gente fala de influenciadores, é ter consistência, é ter uma narrativa própria, e a partir disso você passa a construir a sua relação com uma comunidade, com a sua audiência, e eu acho que aí vão as técnicas da interação que você tem, a qualidade de conteúdo, e por aí vai. Desculpa, acho que teve um ponto sobre a profissionalização também. Tem uma pesquisa que estava até resgatando que 50% dos creators que participaram dessa pesquisa falaram que, em relação à saúde financeira da empresa dele, 51,5% diz que não tenho reservas e haverá um impacto direto na minha vida. Ou seja, eles vivem de monetizar a sua criação de conteúdo. E aí eu acho que quando tem essa questão colocada aqui, falar que é blogueira, influencer, às vezes tem um viés um pouco negativo. Eu acho que isso vem pela popularização do termo. Ficou conhecido influencer, aquela pessoa que não influencia ninguém, que tem seguidor comprado, que a vida dela não é interessante,
a gente passou por situações aqui no, no começo da quarentena de marcas de roupa que estavam mandando roupa para casa das blogueiras e elas se vestindo dizendo, é meu look de ficar em casa. Enquanto isso, tipo, o mundo vendo como é que ia sobreviver a maior Claro. pandemia da nossa geração. Então, acho que assim, é uma falta de adequação que existe e que acaba gerando às vezes, essas falas não tão positivas para nossa disciplina. Tem uma coisa que eu sempre falo, né, Coca, que eu acho que serve muito para esse nosso papo de influenciadores, que é uma palavra que é muito simples, mas que ela é esquecida, que é contexto. Cara, tem que entender o contexto das coisas, tem que entender o contexto do que a gente está passando, né? Pô, vou dar um exemplo aqui em tempo real, né? Cara, não fazia o menor sentido a gente entrar em live enquanto estava tendo uma live, um pronunciamento do Moro, né? Algo que, putz, vai mudar bastante o rumo das coisas no país, assim. Tem que olhar para isso, né? Não dá para achar, não dá para viver na bolha, né? Exato. Tanto que uma das falas que a gente trouxe aí, quando começaram a nos questionar sobre a atuação das marcas nessa situação de pandemia, é que a marca ela tem que ser oportuna e não oportunista. Então a marca Sim. que estava enxergando, opa, que bom, todo mundo está preso em casa, vou vender, não é esse o caminho. Então é sobre contexto. E muitas marcas foram oportunas. Elas fizeram comunicação para levar ao consumidor ou um conforto ou uma informação que seria útil. A Sim. gente falou, né, a Natura fez isso, o Boticário fez isso, Casas Bahia fez isso. Casas Bahia veio à TV para dizer seguinte, gente, quem tinha parcela vencendo agora em abril, eu joguei para o último mês do carnê. Então, ela está sendo oportuna, ela não é uma oportunista que falou, então, gente, seguinte, os juros dobrou para quem atrasar esse mês. Entre essas tem vários outros exemplos. Dentro da Spark até a gente percebeu uma mudança no perfil dos jobs desse último mês. Uma série de marcas que não tinham um histórico de investimento até com a gente e com influenciadores e que passaram a comunicar. Então a gente teve job para falar de um posto de gasolina divulgando o cartão do caminhoneiro e os benefícios que um caminhoneiro tem ao ter aquele cartão, como, por exemplo, consulta online, enfim, uma série de benefícios. A gente usou uma influencer caminhoneira, que tem mais de 1,5 milhão de inscritos no YouTube. A gente teve aplicativo de encontro virtual, falando como as pessoas podem manter as relações através do aplicativo. A gente teve marca de bebida que angariou influenciadores que estavam produzindo conteúdo em casa com os filhos para ter esse diálogo com as mães que passam pela mesma situação de, cara, meu filho está em casa, o que eu faço? Como é que eu posso fazer disso um momento de relação familiar, de construção de educação? A Fernanda Gentil foi uma das influenciadoras que participaram disso, um projeto que a gente tem muito orgulho. Entre alguns outros exemplos que a gente tem tido, acho que hoje começa uma série de lives para Danoninho, cada dia uma situação, contar história, mágico. Então tem muita coisa bacana acontecendo, apesar Legal. desse contexto duro que a gente está vivendo. Ó, temos grandes presenças aí, Fred Olha comentando aí. só, que honra, hein? Deixa eu ver, o Daniel falou, Daniela, desculpa. A Daniela falou que oportunas e não oportunistas. Cara, essa frase, ela é muito legal. Vamos entrar nesse assunto então de vez agora, eu acho, enfim, da pandemia, das lives. Você acha que as lives dos artistas são a maior mudança, assim, não vou dizer a mais radical, mas o maior, não é 360 porque volta para o mesmo lugar, é o maior 180 até agora, que era Sem tudo de um dúvida. jeito e foi para o outro? Sem dúvida. Tanto que foi muito interessante a Sandra, que é a head lá do YouTube, que está ajudando os artistas nesse momento, começaram a falar, o YouTube criou regras novas agora que estão fazendo live. Ela falou, não, gente, ela não falou desse jeito, mas a matéria contextualiza que, assim, as regras existem desde 2007 para como fazer live, como entrar publicidade, Sim. etc. Que vocês nunca tinham feito, então vocês, artistas, músicos, não sabiam que existem essas regras e estão se inteirando dessas regras agora. Mas, sem dúvida alguma, eu acho que até o que essa situação toda está fazendo, e isso é em todos os segmentos, ela está forçando a gente a sair do lugar comum. Ela antecipou muita coisa. Eu tenho aqui um dado, outro dia que o Roberto Fuchsenberg, CEO da Via Varejo, caso Bahia Ponto Frio, colocou que, historicamente, 95% dos clientes deles pagam o carnê na loja física. É um Uhum. hábito.
Não porque eles não possam fazer isso online, mas porque é um hábito dos consumidores. Uhum. Metade deles já está pagando online. Então, eu acho que isso é um termômetro de uma aceleração que essa situação toda está trazendo para o nosso comportamento em todas as categorias. Quando a gente fala do entretenimento aí dos cantores, esses caras já estão em casa há um mês e pouco e certamente vão ficar mais uns 3, 4 meses sem poder se Sim. apresentar como Deve faziam. ser dos últimos segmentos a voltar, né? Exato. Então, primeiro, as lives, acho que elas apareceram lá com o Gustavo Lima e alguns outros, num contexto, vou te levar entretenimento e vamos arrecadar fundos. De repente virou uma superprodução. De repente eles estão vendo que essa é a sobrevivência do business deles. A gente tem já alguns clientes que trabalham com essa questão dos apps de monetização, de pagamento, falando, eu tenho solução para levar para o mercado de entretenimento para que comece a se monetizar de fato essa audiência que o cara está girando. Os veículos tradicionais, Rede Globo, Record, pegaram essas lives e estão levando para a TV. As marcas estão freneticamente aí disputando espaço nas lives. Então, sem dúvida alguma, eu acho que para esse mercado aí de música, isso é um turning point, vamos dizer, é uma disrupção para o modelo que eles sempre tiveram. E, de novo, volto a falar, eu não acho que vai ser só isso. Vai voltar a ser o físico e o digital. E eles vão perceber uma série de oportunidades que o digital vai abrir, de ter mais interação. Quando que esses caras... A Marília Mendonça teve, no momento, 3,2 milhões de acessos. Lembrando que cada acesso, se eu estou na minha casa tem 3 pessoas, eu estou contando como um. Então, certamente, esse número é muito maior. Quando que fez um show para 3 milhões de pessoas? Nunca. Qual o potencial que eu tenho se cada uma pagar R$ 1? Foi algo que já também a gente está falando sobre isso nas redes sociais. O próprio Ricardo, VP da Ambev, colocou, se ele conseguir monetizar R$ 1 de cada um dos espectadores. Então, eu acho que a tendência é ter uma adequação aí do mercado para o contexto. Eu acho que isso o brasileiro tem muito, essa adaptabilidade, essa flexibilidade, o bom humor. Então, a gente vai ver muita mudança aí ainda nesses próximos meses. Eu acho que tem muitas dessas ferramentas, elas já estavam à disposição, né, Coca? Elas já, com certeza, a maioria delas já estava. E eu acho que a gente tem uma vantagem competitiva para o mundo, que é a nossa criatividade. A gente é muito criativo, né? A gente tem, por característica, assim, acho que do Brasil, a gente consegue, né, o que às vezes a gente chama até de jeitinho brasileiro e tal, mas o jeitinho brasileiro do bem, que é essa história de dar um jeito quando tu tá muito mal, ele tá aflorando muito agora, né? E aí rolou na live de semana passada um comentário muito legal aqui do Bruno Romano. Ele falou que ele foi fazer assim 1 ano que ele não subia um vídeo no YouTube, o canal dele tava meio esquecido e tal, e aí ele foi subir um vídeo no YouTube, e aí o YouTube mandou um e-mail pra ele, assim, não foi dessas palavras, tipo, lembrou da gente? A gente sempre esteve aqui, agora... Assim... Então, assim, a constância de conteúdo, ela é muito importante, mas não dá pra esquecer que a pandemia vai passar. O Covid-19, ele vai passar. Esse momento que a gente tá vivendo, a gente não sabe se vai durar 3, 6, 1 ano e tal, mas vai passar. E acho que tem uma lição que é importante, que é você ser consistente na sua geração de conteúdo. Ao mesmo tempo, a gente tem uma oferta muito grande agora de conteúdo, absurda, assim. Até de lives do Instagram, de lives de artista e tal. Como se destacar no meio de tudo isso? Pergunta de $1 milhão. Cara, eu acho que é contexto. Estavam brincando, a live da live. Cara, a gente está falando os artistas de música. Já tem site hoje que divulga a grade de lives. E você sabe que às 5 começa um, às 6 começa outro. Ontem tinha um grupo de pagode que tinha marcado junto com o Thiaguinho, teve que desmarcar porque não queria competir com o Thiaguinho. Então, a gente tem avaliado, a gente faz reuniões semanais com todo o time lá da Spark, todo mundo de home office. Isso, por exemplo, é uma situação que a gente nunca tinha pensado. Todo mundo trabalhando à parte e graças a Deus e do esforço aí do time, todo mundo vestindo muito a camisa e a gente usando a tecnologia a nosso favor, estão mantendo a faca no dente e todo mundo trabalhando normalmente, apesar da dificuldade, mas a gente nunca tinha feito reuniões virtuais, a gente não usava tantos meios digitais como a gente tem usado hoje, o personal trainer antes que tinha que se deslocar para a casa do seu aluno, hoje ele pode fazer aqui uma live com ele, uma live que ele atinge 4 mil alunos, como eu tenho visto alguns, ou ele pode atender virtualmente o aluno, enfim, acho que várias coisas podem acontecer. Agora, dizer como se destacar nas lives, eu acho que assim, é muito sobre o contexto. Então, tem muita competição hoje. É você também avaliar, isso vale uma live?
Eu tenho público? Tem sentido? Agora, fora isso, eu acho que como tá falando, a gente faz as reuniões semanais, o que a gente percebe é que a cada semana o mercado está com um comportamento diferente. Então, a primeira semana, os primeiros 10 dias, freeze. Nenhuma marca queria fazer nada. A gente falou, cara, ferrou, vai ser um mês caótico, ninguém vai se comunicar. E, na verdade, eram os primeiros 10 dias que as marcas estavam fazendo seus comitês para ver, e aí, o que eu faço? Entendendo. Deixa eu entender, tá? Casas Bahia, vou postergar a parcela, a outra empresa, eu vou cancelar essa campanha, vou passar mais para frente, o restaurante eu vou começar a atender delivery, e por aí vai. Então, eu acho que esses primeiros dias foram uma adaptação da empresa. A partir disso, ela pôde traçar um plano de ação, onde tinha comunicação e tinha o plano operacional. Se o restaurante vai ser delivery, como é que vai ser, onde ele entrega, onde não entrega, o que ele se adequa. Então, acho que as lives é a mesma coisa. Primeiras semanas, live no Instagram. Todo mundo começou a ver que o Instagram é instável e, às vezes, não é o mais adequado, por exemplo, as lives musicais. Migraram para o YouTube. Então, você vê que não tem mais live musical no Instagram. As lives estão no YouTube, que permite produção, que permite maior monetização, que permite maior interação. Foram para o YouTube. Agora já não está mais no YouTube. Está todo mundo no YouTube e agora está na Rede Globo, no Multishow, na Record. Então, não dá para prever aonde vai. Eu acho que a adaptação está sendo muito rápida. As lives proliferaram, acho que hoje já tem um pouco mais todo mundo cansou nos primeiros 15 dias, então hoje já está mais controlado, mas não tem uma fórmula de sucesso. Eu volto a falar, para mim é sobre, como você colocou a palavra contexto, é sobre ser oportuno. Tem algo para falar? Faz sentido? Tem uma audiência para isso? Isso. Nem todo mundo tem, nem toda marca tem a obrigação de fazer live. Tá tudo bem, né? Não tem que sair fazendo porque tá todo mundo fazendo, tem que fazer sentido. E a gente também sempre fala muito sobre isso. As pessoas estão nas redes sociais para seguir pessoas. Elas não estão lá para seguir marcas. Se a gente pegar as marcas mais fortes em produção de conteúdo, Red Bull, etc., elas não têm 1/10 dos seguidores daqueles atletas ou influenciadores com os quais elas se relacionam. Uhum. A gente falava muito, vai comparar Nike com Neymar, assim, para ficar bem óbvio o ponto. Sim. Então, às vezes a pessoa não está afim de ver o que aquela marca quer falar, aquele jabá, aquela mensagem que fatalmente ela vai estar permeada por um cunho publicitário e comercial. Então a gente sempre defendeu que as marcas elas têm que estar dentro da narrativa das pessoas, dos influenciadores. E aí com contexto para que isso vire entretenimento, para que vire conteúdo. E não vire só uma mensagem publicitária em um canal que, além de tudo, tem o poder de escolher se eu quero te assistir ou não. Sim. Tem uma pergunta do Thiago aqui, ó, que está um pouco para trás, eu deixei ela aqui, que é a seguinte: quais as oportunidades de ações digitais associadas a eventos presenciais pós-isolamento? Eu só queria fazer um comentário em cima dessa pergunta, e aí já jogo a bola para ti, que é, cara, eu venho dizendo há muito tempo que as fronteiras da comunicação, elas estão borradas, né? É muito difícil você hoje falar isso é publicidade, isso é RP, isso é jornalismo, isso é conteúdo, assim. As fronteiras estão muito borradas. E eu acho que agora a pandemia mostrou, e você está confirmando isso, que os meios também estão muito borrados. Talvez essa separação de isso é só digital ou isso não é, isso também vai cair por terra agora e as coisas vão ser cada vez mais em conjunto, né? Qual foi a pergunta dele especificamente? Eu fiquei falando e esqueci uma pergunta do cara. Não, é que eu fui ler aqui também os comentários, um monte de gente mandando salve. Aqui, ó. Quais as oportunidades de ações digitais associadas a eventos presenciais? Então, o que tu vê de oportunidade entre o digital e o presencial quando isso voltar, né? Que é essa história de estar tudo meio junto agora. Até falando de tudo junto, tem outro dado que eu peguei lá do Roberto da Via Varejo, em que ele brinca que a Casas Bahia está fazendo venda através de WhatsApp agora. Então, o formato que eles migraram e adequaram o business deles é que os vendedores eles atendem pelo WhatsApp e ajudam a guiar o cliente pelo site da Casas Bahia, pelo app, ou mesmo a venda dessa maneira. E o que ele falou foi, cara, a gente acabou de descobrir que o meu vendedor ele é físico e digital. Aquele mesmo cara que está na loja muitas vezes. A gente tem um termo que a gente fala que é o phygital, que é quando você junta o físico com o digital. Então, o marketing de influência ele caminha muito próximo dos eventos físicos. Todos os festivais de música têm influenciador divulgando, todos os eventos. Então, tem muita integração entre o físico e o digital. E isso, a hora que a gente voltar para a normalidade, certamente vai continuar.
O que a gente fala hoje é que uma marca que entra num festival, por exemplo, o ROI dela, ele maximiza no momento em que ela não está impactando só aquela audiência que está dentro do festival. Você está falando de Lollapalooza, não são só as pessoas, 60 mil, se não me engano, que tem lá, que estão no autódromo. Você está falando de um influenciador que ele está amplificando a presença da marca ali para os seguidores dele, para os milhões. Então, esse é o raciocínio básico que a gente faz do que a gente chama de phygital. Quando acontece algo e a partir disso que cria-se o contexto de comunicação e de amplificação. Eu acho que nesses próximos meses as coisas não vão ser como eram ou como vão voltar a ser um dia. Vai passar por uma adaptação. Eu vi, por exemplo, vocês outro dia, o Fabrício acho que postou um formato novo de fazer as convenções, as palestras, em que é uma situação virtual. Eu estava falando com o time e com o Maurício Meirelles, o humorista, semana passada. Ele está vendendo agora stand-up virtual para empresas que querem conectar os seus colaboradores e ter ali um momento de descompressão. Então, eu acredito que vai depender de como vão ser esses eventos físicos, né, o que a vigilância sanitária, o governo vai liberar, e a partir disso, como é que se conecta com os influenciadores. No mundo normal, é o que a gente sempre fez. Tem um evento, tem um contexto que pode gerar uma amplificação, uma criação de conteúdo. Olha que legal esse comentário aqui, ó. O mercado para os influenciadores digitais do agro está começando a aquecer diante da situação atual. Isso é muito interessante, esses mercados que era impensável há alguns anos atrás, né? Total. A gente, muitas vezes, na relação com o trade publicitário, eles perguntavam, mas quem que não fez? Para quem que precisa usar marketing de influência? E a gente hoje já está no contexto que assim, todo mundo já fez, todo mundo usa, todos os segmentos. Como eu dei aqui de exemplo, né? A rede de postos nas estradas que usou uma youtuber caminhoneira para se comunicar com caminhoneiros. Então, acho que isso é um exemplo que essas fronteiras não existem mais. A gente tem trabalhos também ligados a agronegócio. Tem muito formador de opinião. Mandar aqui um abraço para o Guto Queiroz, por exemplo, é um influenciador aí do segmento agro. Ele é um cara que tem patrocínio, por exemplo, de uma montadora. Ele mostra como é que esse carro é adequado para as funções que ele tem na fazenda dele, de criação de criação de cordeiro. Enfim, é um segmento, sim, que também tá aí no radar da disciplina de marketing de influência. Deixa eu ver que tem mais umas perguntas aqui na caixinha. Vou trazer uma que eu gostei bastante aqui, ó. Em qual momento recomendas que um influenciador tenha agenciamento? Ou seja, tenha ou uma agência, ou um empresário, ou alguém cuidando da sua carreira, né? Cara, eu acho que no momento em que ele de fato está profissionalizando aquilo, que ele tem condições, de fato é um business, e que ele vai focar 100% da atenção dele para a criação de conteúdo e deixar essa parte, vamos chamar, burocrática, negocial, para um agenciador. Eu não sei precisar assim um KPI para ele ter. Eu tenho tantos mil seguidores, mas acho que no momento em que aquela criação de conteúdo que ele faz, ele começa a perceber que tem um desejo de marcas em monetizá-la e ele não se sente preparado para isso, é o momento dele procurar quem possa apoiá-lo. Eu lembro da Marisa Santina, que é mãe da Nina, a família Santina, que são super fortes aí como influenciadores, em que ela brincou que tem, né, uma tática de muito influenciador que colocava lá no seu perfil o contato comercial, contato, @ tal, e quem respondia era ela mesma, mas passa a sensação de uma empresa. Então, tem diferentes caminhos aí para os influenciadores seguirem nessa profissionalização do seu negócio. Muito boa a frase do Fábio aqui. Nada do que foi será, de novo, do jeito que já foi um dia. Lulu Santos cantou antes de todos nós sobre tudo isso. O Fábio é um amigo meu também, um cara que a gente conversa muito sobre mercado, e ele brinca aí com a gente o tempo todo. A gente tem um grupo de amigos, cada um dentro de um ramo de atividade, e aí? Como é que vocês estão se mexendo? Como é que cada um já inventou um jeito novo de fazer o que você fazia há 10 dias, há um mês, há 2 meses atrás? Então, isso é o que a gente está sentindo muito. E óbvio que a situação é muito crítica, eu acho que acima de tudo a gente está passando por uma questão de saúde, mas vai passar, e quando passar,
como sempre, vão ter muitos aprendizados, muitas mudanças para melhor. Legal, vou puxar mais uma aqui ó, na caixinha. Coca, qual a sua opinião sobre o futuro do YouTube e Instagram? Essas mídias podem... É que não completou. Mas enfim, e aí, tu acha que vai mudar? Isso eu vou completar a pergunta dele. Você acha que vai mudar a relação olhando para as redes sociais? Elas vão se reorganizar em como elas estavam? Alguma tu acha que vai se destacar mais, menos e tal? Não, não vejo dessa forma. Eu acho que assim, o YouTube ele despontou aí como de fato uma plataforma para as transmissões ao vivo. E isso eu acho que é uma mudança sim. Não era tão comum as pessoas terem o hábito de assistir o YouTube. Eu acho que muito disso vem porque o YouTube ele é um aplicativo embarcado na Smart TV, então a gente não depende só do celular aqui para assistir as lives. Então, certamente que essa produção de conteúdo mais forte para YouTube, eu acho que veio para ficar. Isso é uma questão. O TikTok continua sendo uma plataforma que está crescendo muito. Nesse momento, as pessoas produzindo mais conteúdo, algumas com mais tempo livre em casa, estão usando mais a rede social, mas eu não vejo uma nova ordem mundial aí não das redes sociais. Eu acho que a gente segue num momento, num movimento de maturação cada vez mais. O LinkedIn é uma rede social que tem um propósito, o TikTok tem outro, o Facebook tem outro. Acho que é a rede social que tem mais desafios nesse momento. O Twitter tem um propósito, o YouTube, o Instagram. Então, eu acredito nisso. Ontem eu tava, enfim, saí de casa para ir no médico e tal, e aí e a minha sogra foi junto comigo, e aí eu tava falando de uma coisa para ela. Eu acho que era até sobre o humor e tal. E aí eu falei, nossa, eu acho que bom humor e tal. Pá. E ela falou, mas não, eu cheguei em casa e comentei com ela. E aí ela falou assim, não, mas eu procurei aqui na rádio, na TV, não tá dando em nenhum lugar, onde que tá dando? Daí eu falei, não, tá dando no Twitter. Tipo, é muito isso, assim, né? Pra mim, o Twitter, ele tem essa... E agora que as coisas estão muito rápidas, o Twitter, pra mim, é uma das que vai dar uma... Ele já é muito usado por muita gente, né? Mas ele vai dar uma engrenada a mais, porque ele tá, essa história do timing agora é muito importante. E tem a questão do comportamento das pessoas de consumo de conteúdo, né? Tem o dado aí das pessoas que passaram a fazer compras online, muita gente que não tinha esse hábito e foi direcionado para isso agora, de um público que não tinha o hábito de consumir conteúdo em meios digitais. A gente brincou outro dia que eu e o Pinho, os nossos pais, falando sobre como eles acompanharam a live do Bocelli na Páscoa, através do YouTube. Então, tá mudando, o consumo de conteúdo tá mudando e vai ter mais oportunidade aí para quem antes não buscava informação no Twitter buscar, para quem não consumia conteúdo no YouTube consumir e por aí vai. Mais duas coisas que eu queria que tu abordasse. Uma delas ainda é sobre a pandemia, que é esporte. Vamos falar de... Eu vou pegar o futebol como um exemplo, tá? Você acha que vai mudar no futebol, como tá mudando na música também? Você tá vendo alguma coisa e tal? Cara, eu confesso que eu não tenho acompanhado tanto. Eu vejo aí o desespero dos programas esportivos de achar pauta, porque tá difícil. Ontem estava vendo que o Mirandinha, ex-Corinthians, estava contando como é que é a vida dele pós-aposentadoria, que deve ter sido aí há uns 10 anos. Então, acho que está difícil mesmo aí para achar pauta. Eu confesso que eu não tenho, nesse momento ainda, propriedade para estimar qualquer tipo de mudança ou de retomada para isso, mas torço para que as coisas voltem ao normal. Voltei logo. E a outra coisa que eu queria puxar para ti, tem mais umas perguntinhas aqui antes, que não tem muito a ver com a pandemia, mas tem a ver com esse novo comportamento. Eu acho que é um dos cross mais interessantes que a gente já viu, que é Manu Gavassi no BBB. Para quem não acompanha o BBB, a gente não vai falar do jogo em si, mas é um olhar só para contextualizar para quem não assiste. A Manu Gavassi, ela é uma atriz, cantora, influencer, produtora de conteúdo e tal, que deixou uma série de conteúdos prontos, pré-gravados, e está fazendo um cross do Instagram dela, das redes dela, com o que acontece no BBB. Eu achei muito genial, né? Achei e muito complexo e tal. Queria ouvir de ti um pouquinho do que você achou. Sim, até, eu não sei se todo mundo, a gente acabou não falando aqui, eu tive o privilégio de participar o ano passado na produção do Aprendiz,
do Roberto Justus na Band, Verdade, em verdade. que foi um primeiro movimento aí na TV aberta de trazer os influenciadores. Foram, acho que 12, não lembro, 16 participantes, todos influenciadores, empreendedores, e que acabou culminando que o Gabriel Gaspa foi o campeão. Isso já era um plano que a gente falava de como tinha que ter uma integração entre a TV e o digital. Tem uma diferença, talvez poderia ter pesado a nosso favor, que o programa é gravado lá. O Aprendiz ele tem um Sim. lead time entre ser gravado e ir ao ar, que permitia, inclusive, a gente ter muito conteúdo e ter esse cross. Foi um grande aprendizado também, e algumas dificuldades, a gente acabou não conseguindo implementar de fato esse plano, que eu acho que aí veio agora o Big Brother, que revolucionou, ele dobrou a audiência do ano passado, ele vinha, né, numa queda, esse ano, enfim, tá histórica essa edição. A gente tem acompanhado justamente com esse olhar atento de como que os influenciadores estão usando essa oportunidade, a Boca Rosa que triplicou as vendas, a Rafa Kalimann que está dobrando as vendas, e a Manu Gavassi com uma estratégia de comunicação de dar inveja aí para muita marca. Então, acho que isso foi um avanço da Globo, porque a gente sabe que não era permitido essas questões. Hoje, a roupa que a menina vai no paredão é a roupa que a equipe dela já está postando, fazendo um cross com a marca e gerando as vendas. Para sair um pouco de Big Brother, a Marília Mendonça esgotou a roupa que ela usou na live da Riachuelo. Mas voltando aí para Big Brother, eu acho que isso é a prova de que as coisas caminham juntas. Então a Manu está tendo essa exposição em rede nacional, todos esses perfis que entraram lá, que tem conteúdo, que tem algo a falar, eles estão saindo do programa com mais do que o dobro de seguidores. Muito fortalecidos. Muito fortalecidos e com essa estratégia pensada anteriormente de como é que eles fariam uso dessa oportunidade de estar em rede nacional e cruzar isso com não só ficar replicando na rede social o vídeo da TV. Isso que é o mais interessante. A Manu, o Pyong, o Pyong tinha deixado gravado o vídeo quando ele fosse pro paredão. Ele imaginou que teria uma polêmica de uma fala antiga dele. Ele já tinha um vídeo para contrapor essa polêmica. A Manu tinha enfim, toda a estratégia quando estava no paredão, a rapidez de criação da equipe dela, o que o Dennis DJ tem feito, as edições, enfim, tá muito interessante de ver esse cross e eu acho que o fato o que tem feito hoje o Big Brother acontecer são as redes sociais. E quanto mais engajamento as pessoas têm com o programa, você está vendo a quantidade de conteúdo que tem sido criado a partir dele. Legal demais, cara. Deixa eu escolher mais uma pergunta aqui, que tem várias, a gente não vai conseguir. Deixa eu puxar aqui. Tem uma sobre o BBB aqui que a gente acabou de falar. Tem uma do Nilson aqui, que é como você vê o TikTok, a influenciadores trabalhando para marcas. Você já falou do TikTok, mas acho que vale falar um pouquinho mais e aprofundar um pouquinho no TikTok. Tá legal. Acho que o TikTok, ele desde outubro, ele foi o aplicativo mais baixado na Apple Store e acho que na loja de Android também. Então, de fato, ele vem aí numa crescente. Falando de Big Brother, vai ter uma ação do TikTok essa semana no Big Brother, Ih, ó, a concorrência aumentou. A Anitta entrou ao vivo. Então, Calma, Anitta, o TikTok, calma. A Anitta não está nos respeitando aqui, estamos acabando já. Exato, a gente tinha combinado de não brigar pelo mesmo público. Mas o TikTok, ele vem de um histórico que ele era uma plataforma muito forte só com os teens, de 8 a 12 anos, e ele está conseguindo atrair grandes influenciadores para lá, para criar conteúdo, e com isso também eles estão conseguindo seniorizar, vamos dizer, ou amadurecer a base de usuários. As marcas estão em fervorosa para usar a plataforma. Aqui no Brasil ainda não abriram para fazer os anúncios pagos e ainda é uma questão bem tailor-made. Só haviam tido 3 marcas para fazer ações com o TikTok de uma maneira estruturada, mas eles estão começando a abrir. E a semana passada teve um movimento super interessante que a cantora Pabllo Vittar, ela trouxe, através do TikTok, um movimento que aqui no Brasil não é muito comum, que ela entrou ao vivo, ficou cantando e as pessoas podiam dar recompensas financeiras para ela durante a transmissão. Isso é muito comum lá no mercado
mercado oriental. A China vive dessas lives, shopping streaming, e os influenciadores que eles fazem a venda enquanto eles estão fazendo a transmissão ao vivo e permite que os seguidores, a audiência, fiquem dando respostas ao vivo e monetizando aquele conteúdo. Então isso foi um movimento interessante, começou aí com o Pablo, que eu acho que a tendência é crescer aqui no Brasil, mas o TikTok hoje, a gente fez ação, tem feito essa semana toda para a Samsung, que é um cliente nosso, em que os criadores de conteúdo, eles estão dando visibilidade ao desafio que a Samsung já estabeleceu lá através do TikTok. Então hoje a marca, ela estabelece uma relação com o TikTok, mas o TikTok não é ele que contacta os criadores de conteúdo. Para isso, empresas como a Spark fazem essa amplificação de algo que já está consolidado entre a marca e a plataforma, e aí a gente dá vazão a isso através dos influenciadores, e no TikTok tem também os TikTokers, que são os influenciadores que são muito fortes dentro daquela plataforma. Sim. Cara, muito legal. Nosso tempo está acabando, ainda tem uns minutos, a gente vai falar mais um pouquinho, mas o nosso tempo está acabando. Só queria dar alguns recados para vocês que estão acompanhando a live aqui. Primeiro, que é a experiência, o Coca falou disso, a gente está com vários novos formatos de conteúdo, palestras online, treinamentos online, vai lançar um evento daqui a uns dias online com muitos dos speakers da experiência sobre muitos assuntos. Então, a experiência tem se reinventado, se conecta com a gente aqui, segue @inexperiência aqui no Instagram. Vocês vão ter muitos conteúdos bacanas. Todos os dias quase a gente está tendo uma live aqui. O segundo é o curso de escrita criativa da Ruth Manos, que é speaker da experiência também. E tá com um curso com 50% de desconto. O Instagram é @escrita.criativa. É isso? Espero que seja isso o Instagram. Se não for alguém, digita aqui. E terceiro, Coca, obrigado, cara. Foi muito bom o nosso bate-papo. Ficaram algumas perguntas aqui ainda. Se vocês quiserem, mandem no Instagram do Coca. Vamos todo mundo seguir o Coca lá, bater 1 milhão de seguidores no Coca. Acho que daí ele para de agenciar influenciadores, vira o influenciador dos influenciadores e depois 10% para mim aí pela propaganda aqui para ti. Bom, esse é o grande plano. É casa de ferreiro, espeto de pau. Então, eu quero me agenciar. Eu quero também agradecer vocês pelo convite. Super legal o bate-papo, tentar esclarecer algumas coisas da nossa opinião aí sobre alguns assuntos. Reforçar que eu vi aqui alguém que falou, nota a minha pergunta, o Diogo. Se der para responder aqui, a gente ainda responde, se não, manda lá para mim que eu respondo. Mandar um abraço para todos os meus amigos que prestigiaram aqui, Chat ZZ, toda a galera da Spark, eu vi muita gente entrou, a presença ilustre do Fred, do Desimpedidos, enfim, estou à disposição sempre aí para a gente trocar ideia e avaliar esse momento que a gente está vivendo. Só explicando, não dá todas as perguntas, porque, gente, a live é só 1 hora. Eu tenho um reloginho que eu consigo olhar e vai acabar daqui a 1 minuto. Então, por isso que não dá tempo. Mas, Diogo, manda pro Coca, que ele responde lá no Instagram dele, tenho certeza. E essa live, para quem comentou que chegou quase no final e tal, ela vai ficar completa lá no canal da Experiência no YouTube. Então, a gente salva ela aqui e sobe ela depois lá no YouTube. Aí vocês podem acompanhar a aula de Rafael Coca sobre influenciadores. Carla, um beijo. Fabão, Diego Fraga, Paulo, meu pai, galera que tá mandando os últimos salves aqui. Muito bom, Coca. Obrigado, cara. Boa sorte e parabéns pelo trabalho. Um abraço pro Pinho, pro Boaz, para todos vocês aí. Estou sempre acompanhando e sou fã do trabalho de vocês. Valeu. Diego, Karen, beijo para todos vocês. O meu time lá de Bethel, Nova York. E agradecer você, Alf, o Fabrício, a gente é parceiro aí de longa data. Obrigado pelo convite e pela oportunidade. Parabéns pelo que vocês estão fazendo. Breaking news, depois de Sérgio Moro pedir demissão ao vivo, hoje às 11 horas, às 13 horas e 19 minutos, Fabrício faz um convite ao vivo aqui. Coca, topa fazer parte do nosso time? Que isso, hein? Olha só. Vamos lá. Manda o contrato no e-mail, por favor, pra gente avaliar. Manda um contrato pro Pinho, o Pinho avalia, tem que botar o outro pra dizer não, entendeu? Põe pra cá, pede mais e tal, aí negocia melhor. Eu vou deixar o e-mail de contato para trabalhos comerciais no meu Instagram, que eu mesmo vou responder, mas com outro nome. Valeu, cara. Obrigadão aí. Um abraço. Obrigado. Valeu. Valeu, galera.